Contar histórias que evocam a memória da própria mãe é algo que faz bem a todas as pessoas. Este é um vídeo de memórias, no qual o sindicalista e líder operário Rômulo Rodrigues nos fala com entusiasmo de Rosália Rangel, a sua mãe, e conta as histórias que viveu ao lado dela na sua cidade natal, Caicó, no estado do Rio Grande do Norte. Eu descrevo porque isso é uma preocupação que eu tenho. Eu tenho vontade de ir atrás dessa mulher. Era uma mulher forte, sabe, silenciosa, né? Que não demonstrava, era austera com os filhos, porque não era brincadeira, ter 8, 10 meninos dentro de casa fazendo barulho e não sei o que, e dar conta disso, da casa. Ela era muito austera no rigor dela, ela tinha os rigor dela. Aquele negócio, tal hora é assim, tal hora é assim, era. Fora disso, você tinha suas escapadas, né? Agora, ela era isso, educadora, porque ela foi uma educadora, professora educadora, que deixou de ser quando casou com meu pai, foi lá, essa barragem da Oiticica, que está sendo inaugurada agora no Rio Grande do Norte, eles trabalharam lá, eles estiveram lá, minha mãe dava aulas e tudo, e meu pai foi sempre assim um empeleiteiro, como se diz, não é? Um homem que sabia fazer as contas, saía distribuir o serviço, essas coisas. E a personalidade dela era aquela a mulher católica, sem ser beata, rigorosa na disciplina das filhas, né? Muito que era tradicional, um pouquinho liberal, tolerante com os filhos a partir de irem ficando rapaz e tal, né? Eu diria que o limite era o exército, talvez, né? Mas era isso. E também, assim, vaidosa não era, não tinha, eu não me lembro da minha mãe vaidosa, ela não tinha, eu fico pensando, como é que aquela mulher tinha vaidade? Não tinha vaidade, ela era um filho atrás do outro, tomando conta de uma família e tendo esses filhos sem nunca reclamar. Os depoimentos, depois descobrimos umas cartas que ela escreveu para nosso irmão Aloísio, se correspondia, Aloísio que chegou a ser ministro do TST, presidente de tribunais, um cara sempre muito estudioso. E nas cartas, que ele uma vez leu para a gente, já alguns anos atrás, uns 20 anos, o amor que ela tinha pelo meu pai, a idolatria que ela tinha pelo meu pai. Você está entendendo? Ela uma mulher assim, e demonstrou que nós achamos muito estranho, meu problema na época, ela era romântica, mas não havia tempo. Ela era uma mulher, acolhia sobrinhos, acolhia pessoas da família dela que eram menos possuidor do que nós. E assim, era muito... poderia assim que era, não sei, quase que a gente poderia dizer quase uma santa de tantas coisas, né? Ela tomava conta de tudo. Lá em Mossoró, meu pai chegou com um caminhão cheio de casaco, tinha uns garrotes lá no quintal lá, mandou matar e não sei o quê, e ela cozinhou para bem mais 50. Era assim, ele chegava, não tinha reclamação, vamos que vamos, aconteça o que acontecer, ela nunca disse não, nunca. Ela severa com os filhos, porque também, aí, meu amigo, não tinha jeito. Não, a relação sempre foi com o pai, a gente, porque ele era aquele. A mãe, a gente tinha, quando minha mãe adoeceu, que foi um sofrimento muito grande, uns 3 anos, era assim, a gente olhava, sabe, a gente tinha um amor. Eu diria que eu me relacionava melhor, mas eu tinha mais amor, nós tínhamos mais amor por ela, né? Era uma coisa assim ela era uma mulher muito, muito forte, muito... A gente vê isso hoje, eu fico pensando que a gente, até eu digo lá em casa, a gente idolatra papai, porque seu Júlio é uma sumidade para todos nós. Sim, minha mãe, porque ela morreu também muito nova. E eu estou tentando, eu vou tentar agora, esse ano vai me permitir isso, resgatar um pouco. Porque a história do meu pai é uma história, todo mundo sabe, é cantada em
Prosiverso, filho de Júlio Rodrigues. Pronto. Você chega, filho de Júlio, isso aqui é filho de Júlio Rodrigues, porque seu Júlio Rodrigues, eu encontrei em Mato Grosso do Sul, em Sinop, na portaria de um prédio, eu fui lá salvar uma usina e tal, não sei o quê, e eu sempre falo Caicó, e o cara disse, ei, seu Caicó, aí tinha um porteiro lá, eu disse, Deus, de Caicó, filho de quem? Júlio, Maria, trabalhei com seu Júlio Noitão, em São Paulo, na Santista, essa minha história de falar de Caicó e não sei o quê, cacete, Caicó, filho de quem, Júlio? Eu estava, em 88, foi um ano que eu brilhei lá de São Paulo, eu retei Lula numa eleição, lancei Jacobitá para prefeito de Campinas, participei da eleição dos químicos, que foi uma glória, e tinha um deputado estadual do PT, eu esqueço o nome dele, da nossa corrente, e ele tinha um motorista e todo deputado estadual em São Paulo tinha um carro para eu fazer as plenárias que foi para a eleição de Erundina. E aí, depois de rodar tudo, já para essa coisa, ele disse, rapaz, agora eu não vou deixar você no hotel não, vou deixar lá em casa. Aí, vamos. Chegou na casa dele 3 horas da manhã, lá do Tatuapé, que morava muita gente de Caicó, eu sabia, então quando chegou lá, disse, esse companheiro aqui, ai mãe, tá aqui Roma, é lá de Caicó. Aí ela disse, filho de quem? Eu disse, eu sou filho de Júlio Rodrigues Rosário, você é filho de Madrinha Rosa, era assim. Então, era sempre um encantamento muito. Quando falar meu pai e minha mãe, você está falando em 2 pessoas muito idolatradas. Eu tenho muito orgulho disso e me pauto nisso, né?